Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025, estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato nessa data importante que infelizmente mancha a história do país para sempre. 8 de janeiro de 2023, todo mundo lembra dos atos golpistas que atacaram Brasília e consequentemente toda a nossa democracia e todo o nosso país. É claro que vamos abordar muito esse tema no programa de hoje, mas não é só dele que se faz um bem viver. A gente vai falar de outros assuntos importantes, a gente segue com a repercussão da vitória de Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres, lá no Globo de Ouro, entre outros assuntos importantes. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Obras restauradas do 8 de janeiro começam a chegar ao Palácio do Planalto. Ex-ministro Tarso Genro conversa sobre Forças Armadas, memória, verdade e justiça no Brasil. Ibama confirma vazamento de produto químico no Rio Tocantins após desabamento de ponte. São Paulo tem 38 praias impróprias para banho. Saiba como consultar a lista de locais contaminados. HMPV. O que precisamos saber sobre o vírus respiratório que se espalha na China? Livro Nem Loucos Nem Mortos, com depoimentos de ex-presos políticos em Santa Fé, na Argentina, será lançado em português. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. Hoje, 8 de janeiro, o Brasil relembra um capítulo sombrio da nossa história recente, os atos golpistas de 2023. A gente chega ao segundo aniversário do golpe frustrado contra a democracia no nosso país. Foram ataques diretos ao executivo, ao judiciário, ao legislativo em Brasília, ou seja, a toda a democracia brasileira. Nessa quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera uma cerimônia no Palácio do Planalto. Entre os atos está a reinstalação de 21 obras de arte que foram vandalizadas. Uma sessão com autoridades e um evento popular também marcam esse 8 de janeiro de 2025. Algumas das obras que voltam ao espaço dos três poderes são a icônica tela As Mulatas, de Di Cavalcanti, que foi perfurada 7 vezes, a escultura A Flautista, de Bruno Jorge, que foi quebrada em 4 partes, além de peças históricas como o relógio de Balthazar Martinot, presente da corte francesa a Dom João VI. A restauração das obras é fruto de um trabalho minucioso e parceria com algumas instituições. A gente vai seguir abordando esse tema que é muito importante também, sobre essa repercussão dos 2 anos do ato golpista nos próximos programas. Bom, mas ainda falando sobre esse triste aniversário, de 2 anos do 8 de janeiro de 2023, existem muitas perguntas que seguem aberto sobre o tema. Uma delas é a seguinte: como o Estado brasileiro está lidando com essa violência que chocou o país e o mundo? Será que a punição dos responsáveis explícitos e ocultos segue no caminho certo e na velocidade adequada? Essa e outras questões foram feitas pelo Brasil de Fato Rio Grande do Sul ao ex-ministro Tarso Genro. Ele foi entrevistado pela dupla Kátia Marco e Ayrton Centeno na edição mais recente do podcast de Fato. A conversa adentra ainda nas relações entre os quartéis, a democracia no país e a memória da ditadura militar. A gente confere agora então uma parte desse papo que está imperdível. Nossa conversa, dessa vez, vai ser com alguém com uma larga trajetória na política e também na política partidária. Foi vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado federal, governador e ministro de Estado em 3 pastas. Hoje, afastado das lides eleitorais, escreve e reflete sobre os caminhos políticos do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Muito bem-vindo, Tarso Genro. Muito obrigado, Kátia. É um enorme prazer
estar aqui com vocês, contigo, com o Ayrton, velho amigo e grande jornalista que vocês são, ambos, né, que me dão esse prazer aqui dessa conversa, abrindo o ano. Centeno, vai lá para os tantos. Então tá. Começa com um dos tantos assuntos, né, que nós vamos tratar hoje. Um dos tantos assuntos é o assunto que está mais perto de nós agora, né? Daqueles episódios de 8 de janeiro de 2023, com quebra-quebra na sede dos Três Poderes. Logo seguiu a prisão. Algumas pessoas muitas pessoas já foram sentenciadas, julgadas e sentenciadas. E eu queria começar te perguntando, tu achas que esse processo, e aí eu não me refiro apenas aos implicados diretamente no quebra-quebra do 8 de janeiro, eu digo todo o entorno disso. Tu achas que isso está acontecendo, digamos assim, o esclarecimento desses fatos está acontecendo com a abrangência e com a velocidade necessária? Tem uma preliminar que eu acho que a gente tem que fazer antes a respeito dessa questão, né? Não só o Brasil, mas a maioria dos países da América Latina tem uma questão militar pendente sempre, né? Tem um histórico dos militares, de participação na política, de tentativa de golpe de Estado, até militares que tentaram revoluções populares pelo alto, né? Como ocorreu na Bolívia em determinadas circunstâncias e também no Peru. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouço muito e discuto muito a questão militar, né? E leio bastante sobre isso, inclusive dos especialistas aqui do Brasil. Tu achas que os civis deveriam estar mais interessados na questão militar do que eles estão? Nós deveríamos saber muito mais a respeito disso, nós civis? Saber muito mais e mudar conceitos, por exemplo. Eu vejo autoridades na área na área militar, de estudos militares que são feitos na academia, também nos grandes jornais, dizendo que temos que devolver os militares aos quartéis. Só que isso não vai ocorrer nunca. O Estado é um Estado político e esse Estado político ele depende muito para o seu funcionamento da sua estrutura militar, no mundo real que nós vivemos. Então, na minha opinião, o correto seria dizer outra coisa. O Estado brasileiro tem que dar as funções próprias dos militares dentro do Estado político brasileiro. E o Estado político, o Estado econômico, o Estado polícia, todas aquelas, né, repartições que tem dentro das funções do Estado. O Estado político tem uma questão chave para o futuro do país, que é a questão da soberania. Então, um governo que quisesse despolitizar ou despartidarizar as Forças Armadas, precisamente, que a grande maioria deles sempre tiveram ao lado do conservadorismo, da reação política, né, e não dos interesses nacionais. Sobretudo após 64, né? E antes também, né, com algumas variações, com algumas exceções, né? Teria que dizer o seguinte: olha, os militares têm uma função de exercer políticas de Estado que são chaves para o futuro do país. E ter um programa, ofertar um programa concreto aos militares, nas suas funções públicas importantíssimas que eles têm, vinculados à questão da soberania territorial, ao controle do território, né? E, inclusive, hoje, relacionar essas questões com a questão da segurança pública. Não que os militares vão atuar na segurança pública, não é essa a sua função. Mas saber que a questão do controle territorial tem a ver também com o crime organizado, globalmente, né? E por dentro do território que vazam as grandes organizações criminosas internacionais, inclusive aquelas que preparam os golpes de Estado, né? Como ocorre na história da América Latina. E eu não sou uma pessoa antimilitarista, nunca fui, nem na época da clandestinidade, porque eu sempre achei que as Forças Armadas têm uma função determinada. E o Brasil, com o tamanho que tem, não pode, de alguma maneira, dispensar Nós tínhamos, a existência das Forças Armadas. Tinha setores da esquerda, por exemplo, que achavam que existia uma possibilidade de extinguir as Forças Armadas, fazer milícias populares para controlar o país. Isso é uma bobagem rematada. Ou você faz um outro exército, né, com funções determinadas pelo Estado, seja o Estado que for, ou você perde o controle, né, sobre o território e sobre a própria independência do país. Então, quando eu digo que eu não sou antimilitarista, eu quero dizer que eu acho que as Forças Armadas brasileiras, né, e você pega isso no tenentismo,
Você pega isso, inclusive, na reação que houve dentro das estruturas militares contra a radicalização do golpe, que começou em 64, cuja radicalização teve que ser, para ela, teve que ser editada um ato institucional número 5, cedeu, inclusive, com resistência em determinados setores naquela oportunidade. Então, eu não estou dizendo que as Forças Armadas brasileiras são democráticas, que defendem a democracia. Não, elas defendem aquilo que o governo de turno, consegue fazer com que elas obedeçam, em última análise. E eu acho que, particularmente hoje, no mundo globalizado, nas agressões permanentes, clandestinas e abertas que os países recebem do grande capital financeiro global, as Forças Armadas têm uma função importantíssima, no controle do território, na proteção das nossas riquezas, na proteção da Amazônia, na proteção dos nossos milhares de quilômetros de fronteiras e também do nosso mar territorial. E é isso que o governo Lula, na minha opinião, deveria fazer. Ou seja, discutir claramente um plano de defesa nacional. Eu participei da discussão desse último plano, que foi bem discutido, bem elaborado e pobremente aplicado, na minha opinião. Tecnologicamente, as nossas Forças Armadas não estão muito atrás, digamos assim, dos seus deveres, porque a gente percebe que algo como 85% do custo das Forças Armadas é direcionado para salários e vantagens, Ao contrário do que acontece com Forças Armadas de outros países, Só os países altamente desenvolvidos têm Forças Armadas preparadas para guerras externas. Nós teríamos que ter uma Força Armada, nossas Forças Armadas, preparadas para enfrentar as ocupações ilegais do nosso território, seja as ocupações materiais, formais, que são feitas através de organizações internacionais, seja as ocupações subalternas, subterrâneas, clandestinas, que se faz pelas redes, pelas religiões e por outras formas de acossamento do nosso território. E eu acho que essa seria a direção a ser dada, e preparar tecnologicamente as Forças Armadas. Por exemplo, nós estamos construindo um submarino atômico. Teve uma época que se achava, não, o Brasil não deve ter um submarino atômico. Tem que ter um submarino atômico. Para vigiar a nossa costa, para oferecer serviços ao país na proteção do seu mar territorial. No plano de defesa nacional que nós discutimos, tinha a visão, quando eu era ministro da Justiça, eu participava do Conselho de Defesa Nacional, tinha a visão de implementar uma base militar na Foz do Amazonas. Eu não sei se isso aí foi realizado, mas era uma base militar estratégica, que combinava a presença da Marinha, da Aeronáutica e do Exército Brasileiro, para que se fizesse, a partir dali, todo um sistema de controle territorial da Amazônia. Isso é um exemplo do que deve ser dado como função das nossas Forças Armadas. E não misturar as Forças Armadas com ativistas clandestinos, criminosos, que vão lá explorar as nossas riquezas, como ocorreu na época da ditadura. Então é por aí que nós temos que pensar essa questão. O Brasil tem uma questão militar, e eu acho que esses acontecimentos agora nos dão a oportunidade de pensar essa estratégia. E tu acha que, voltando ao 8 de janeiro, a gente teve a decisão do ministro do STF, o Dino, da questão do sem anistia para os assassinatos durante a ditadura, o sumiço dos corpos, temos um movimento de rua ainda tímido, pedindo que não se dê anistia, tivemos uma prisão de um militar. Ou seja, será que isso realmente vai fomentar esse movimento de que, de alguma forma, revisitarmos esses crimes da ditadura que não foram punidos? Eu acho que pode ser um estímulo, mas isso não vai se transformar num movimento de massas, num movimento social forte. Porque à medida que o tempo vai passando, as ligações afetivas, as ligações familiares, as ligações interpessoais,
entre aquelas pessoas perdidas e as pessoas que sobreviveram vão se diluindo, né? Vão ficando menores. Então, não acontecerá um movimento dessa natureza. Mas essa posição do Dino está correta, né? E eu fiz como ministro da Justiça, eu propus uma discussão ao Supremo, que eu perdi por um voto, né, naquela oportunidade, de que a lei da anistia não se aplicava aos torturadores. E eu desenvolvi um argumento jurídico, um argumento técnico, constitucional, que sobreviveu em parte. Sobreviveu com essas formulações que o Dino está fazendo. O que eu defendi naquela época? E fizemos as chamadas caravanas da anistia que percorremos todo o Brasil. Eu, inclusive, fui lá no Bico do Papagaio anistiar os caras que tinham participado da guerrilha, né? Numa solenidade que eu fui levado pela aeronáutica, inclusive. Então não havia oposição dos militares a que se fizesse esse tipo de coisa. Agora tinha que ter iniciativa, né? Eu, quando fiz aquela reunião no Ministério da Justiça, né, que deu a metade de um jornal nacional falou sobre ela, me atacando, inclusive, porque eu era revanchista, né? Eu sofri um impacto dentro do governo, que vários ministros, e alguns deles que participavam da coordenação do governo, me disseram: não é hora de fazer isso, de dizer que a lei da anistia não se aplica aos torturadores. E eu perguntei por quê. Me explica então quando é a hora para fazer isso. Não, porque isso aí pode perturbar o governo do presidente Lula, etc. e tal. Aí eu expliquei a minha tese para eles, e alguns deles eu conheci. Eu dizia o seguinte: diferentemente do que aconteceu na Argentina, aqui no Brasil não tinha uma ordem jurídica que absorvesse uma determinação administrativa, um decreto, uma ordem de serviço que dissesse, como foi dito na Argentina: eliminem, matem aqueles que vocês pegarem. A Isabelita fez isso, inclusive. A Isabelita Perón fez isso. Não foi os militares. E os militares, claro, aproveitaram aquela ordem e daí até tiraram ela do poder, né? Porque podiam fazer o que queriam naquela oportunidade. Qual é a consequência disso? Ela é aconselhada por El Brujo. El Brujo, exatamente. O que ocorria aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós tínhamos dois mundos jurídicos. Um mundo regulamentar, que é antijurídico, excepcional e clandestino, que era a ordem da Operação Bandeirantes. Para dar um exemplo, tinha várias estruturas, mas esta era uma estrutura ilegal. Por que era ilegal? Porque era um centro de torturas. E mesmo na legislação da ditadura não tinha nenhuma ordem de serviço, nenhuma ordem administrativa, nenhum decreto que dissesse que podia torturar. Não tinha isso, não existia isso. E as pessoas eram então sequestradas e levadas para esse mundo subterrâneo. E ali eram serviciadas, mortas, torturadas, né? Fora da ordem jurídica da ditadura. Eu disse, como estava fora da ordem jurídica da ditadura, naquele momento também houve violação da legalidade. Então, uma ordem de anistia não pode anistiar aquilo que a própria ditadura proibia. Porque estava vigente toda a legislação, né, protetiva das pessoas que eram presas, assistência religiosa, a inviolabilidade do corpo, a inviolabilidade psicológica das pessoas, né? Tudo estava protegido. Eles tinham que levar para a clandestinidade a morte e a tortura. Daí eu dizia, não se aplique a lei de anistia para essas pessoas. É impossível aplicar. Aí, um ministro, né, do Supremo Tribunal Federal bolou uma tese. Não, mas inclusive, dizia ele, a Terezinha Zerbini dizia, anistia total e irrestrita. Eu dizia, mas a Terezinha Zerbini ela não está fazendo uma norma, ela está fazendo um apelo humanista. E não está se reportando aos torturadores. Né? Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal entendeu que eram crimes conexos, né? Que foi realmente um artifício que foi posto na transição para não punir os torturadores. Né? Alguns eles fizeram desaparecer, como Fleury depois, né? Para não incomodar. Mas, na verdade, a questão da permanência, né, do crime, ela é atual. É atual, porque essas pessoas cometeram crimes comuns,
desapareceram, morreram e ninguém foi julgado, ninguém foi responsabilizado. Então, este é o processo que nós estamos tentando reviver nesse momento, né? Eu não acredito que vai ocorrer alguma outra reversão e acho que esta oportunidade em que as Forças Armadas estão observando a norma constitucional relacionada com as tentativas de golpes que ocorreram e não dando solidariedade aos golpistas é um momento político extraordinariamente importante para o país e também para a recuperação do prestígio democrático das nossas Forças Armadas. A gente estava conversando um pouquinho, pouco antes de começamos a gravar o podcast, e sobre esse tema também, estava lembrando a questão que foi levantada agora pelo ministro Flávio Dino. O argumento dele é que o desaparecimento, né? O sequestro é um crime continuado. É um crime continuado e não pode ser abrangido, não, ele só para quando só para quando acaba, digamos assim, né? E não acabou, ele continua. E mais do que isso, né? É um crime comum continuado. Não é um crime político. Né? Exatamente porque foi feito na clandestinidade da própria ditadura. Pegamos o caso, por exemplo, que está mais em evidência neste momento, que é o caso do Rubens Paiva. Né? Exato. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. Não é? Sabe-se que ele foi morto, sabe onde estão os seus restos mortais, onde estão os restos mortais de todos aqueles que morreram no Araguaia, por exemplo. Né? Então o ministro Flávio Dino levantou essa tese do crime continuado, desaparecimento ou crime continuado. E teve o apoio de um ex-ministro, que era o decano da corte, que era o Celso de Mello, dizendo, não, é exatamente isso. Né? É um crime continuado, não pode ser abrangido pela lei da anistia lá de 1979. Como o Supremo, nesse momento, está talvez um dos momentos mais protagonísticos da sua história, está, digamos, empoderado, talvez fosse um momento de avançar nessa questão, né? Nessa questão desse ponto do desaparecimento, até porque as pessoas responsáveis, digamos assim, vai ter um melindre das Forças Armadas, não sei até que ponto, porque as pessoas já morreram, tanto as vítimas como a maioria dos algozes também, né? Mas seria uma espécie de depuração, digamos, dessa questão. É um ajuste de contas com o passado, né? Que o Estado tem que fazer. A memória. Até porque o conceito de anistia no Brasil mudou. Eu e o Paulo Abrão, que era o meu presidente da Comissão de Anistia, nós fizemos um trabalho jurídico, político e técnico sobre isso. O que nós dizíamos na oportunidade? A anistia não é um benefício concedido pelo Estado. Porque isso significa que quem teve o poder de matar vai ter o poder de perdoar quem matou. Ou seja, estou sendo generoso dando anistia. Qual é o conceito que nós forjamos naquela época, que nós articulamos juridicamente, que se tornou o conceito dominante? Nós dissemos o seguinte: anistia é um pedido de desculpas do Estado. E começamos a instituir nas decisões da Comissão de Anistia, que eu acho que predomina até hoje, se bem que não está funcionando direito a Comissão de Anistia. Eu até tenho uma preocupação extraordinária com isso, porque se tivesse continuado, teria muita coisa para a Comissão de Anistia dizer. Todos os julgamentos que ocorreram depois que nós forjamos esse conceito, forjamos juridicamente, articulamos, no sentido de forja, não no sentido de forçar o conceito, né? Iniciava com pedido de desculpas. Então nós estamos te anistiando, a comissão dizia, e pedindo desculpa. Nós estamos te dando a indenização e também estamos pedindo desculpa. O Estado pede perdão. Então a anistia, que era o conceito Rui Barbosa, que o Estado perdoa, era um conceito que podia funcionar e era democrático na época, né? E que nós estávamos ainda muito perto de todas as tradições coloniais imperiais, né, que forjaram o Estado brasileiro. Mas hoje não. O Estado tem que pedir desculpas por ter assassinado, tem que pedir perdão por ter tratado os dissidentes daquela época, mesmo que fossem efetivamente criminosos, né, perante o regime, porque o regime era ilegítimo.
né? Então é assim que deveria funcionar. Então nós tivemos avanços positivos disso aí. O ministro Dino está sendo atento para isso, né? Agora, como isso aí vai se desdobrar ainda no futuro do país, na minha opinião, tem que se desdobrar com um novo projeto para as Forças Armadas. Elas têm que estar envolvidas num projeto de nação, não de uma maneira artificial, politizada ou partidária, se as Forças Armadas têm simpatia pelo PL ou pelo PT, não. Elas são responsáveis, junto com os demais poderes de fato que existem no Brasil, pelo Estado brasileiro, pelo seu funcionamento, pela sua democracia e pelo que é determinado pelo preâmbulo da Constituição, que é muito pouco lido no Brasil e muito pouco conhecido, e muito pouco citado pelos juristas de turno, inclusive. Porque todas as questões que estão sendo discutidas hoje no Brasil, seja em relação às questões econômicas, dos direitos civis, dos direitos políticos, do direito à liberdade, direito de opinião, estão contidas no preâmbulo da Constituição. E o preâmbulo da Constituição é o pacto político, que se irradia através das normas constitucionais que lhe dão sustentação. Isso aí é muito pouco aplicado pelo positivismo jurídico tradicional, mas é isso que está certo, é isso que é verdadeiro. A gente lembra mais uma vez que essa é apenas uma parte da entrevista com o ex-ministro Tarso Genro no podcast De Fato do Brasil de Fato Rio Grande do Sul. Essa conversa adentra ainda mais em outras questões, como por exemplo as ameaças para o Brasil e a América do Sul neste ano com a volta de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos. Gente, vale demais conferir então a edição completa. Para isso é só entrar no canal do Brasil de Fato no YouTube, ou melhor, do Brasil de Fato Rio Grande do Sul no YouTube, que tem o papo completo. Valeu demais, Kátia, valeu demais Ayrton Centeno por esse papo imperdível com o ex-ministro Tarso Genro. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Bom, vamos seguir repercutindo ainda mais sobre a vitória de Ainda Estou Aqui no Globo de Ouro. É uma notícia muito bacana, agora vindo do Brasil. É que as escolas no estado da Bahia devem adotar o livro escrito por Marcelo Rubens Paiva, que inspirou o longa. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, anunciou nessa semana uma intenção nesse sentido. Ele destacou que a obra vai ser incorporada como parte da formação dos alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio. A história, como todo mundo já deve estar sabendo nessa altura, aborda os impactos da ditadura militar na vida da advogada Eunice Paiva. Bom, além disso, o governador Jerônimo Rodrigues autorizou a compra de exemplares para as bibliotecas e projetos pedagógicos. Nas palavras dele, serão realizadas exibições do filme baseado no livro e promoção de debates nos teatros das escolas. O anúncio, melhor dizendo, coincidiu com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, como a gente tão bem comentou no início dessa semana. Bom, nas redes sociais, o governador Jerônimo celebrou o reconhecimento e reforçou a promoção da cultura nacional nas salas de aula. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Meu nome é Lorinalda Oliveira. Eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Departamento de Química. Faço parte do Núcleo de Agroecologia e Campesinato, do Departamento de Educação da UFRPE. O Núcleo de Agroecologia e Campesinato, ele trabalha com vários eixos, né? Educação em agroecologia, agricultura urbana, povos tradicionais, soberania e segurança alimentar e economia solidária. A agroecologia em rede é um movimento a gente fortalecer, né, os aspectos da agroecologia, conhecer novas experiências, trocar experiência, valorizar e fortalecer as práticas de cada território. Por isso que é importante a agroecologia estar em rede. Para você saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e atuação, é só acessar nossas redes sociais, @elasnopoderbr.
Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, gente. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e no mundo, além de conferir análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. É simples. brasildefato.com.br/boletim. Acessa lá, gente. brasildefato.com.br/boletim. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, agora a gente volta a falar sobre o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ligava, o Tocantins ao Maranhão. É que a gente tem atualizações sobre esse episódio trágico que ocorreu ainda no final do ano passado, dia 22 de dezembro. Uma das atualizações é que a busca por vítimas foi suspensa ontem pela Força Tarefa, que passou cerca de 15 dias no local. 14 mortes foram confirmadas e mais 3 pessoas seguem desaparecidas. Além disso, nessa semana, o IBAMA confirmou vazamento de produto químico no Rio Tocantins. É que o tanque de um dos caminhões que afundou apresentou fissuras. O veículo da empresa Pira Química transportava 23 mil litros de ácido sulfúrico. Um relatório oficial com mais detalhes deve ser apresentado até amanhã, dia 9, pela empresa responsável pelo caminhão. Apesar disso, o IBAMA informou que as análises de qualidade da água do Rio Tocantins não apontaram alterações significativas. Segundo o órgão, os parâmetros estão dentro da normalidade para água doce. Até o momento, também não foi constatado impacto na fauna local. Além do caminhão da Pira Química, outros 2 veículos carregados com produtos perigosos também caíram no rio. Um deles da empresa Videira, que transportava 40 mil litros de ácido sulfúrico. Segundo mergulhadores, o tanque permanece intacto. Já o terceiro caminhão da empresa Suminoto levava bombonas de agrotóxicos. Gente, olha que perigo isso. O IBAMA notificou as empresas responsáveis e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Instituto Cobra, a apresentação de planos de atendimento para emergência. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Gente, o estado do Piauí decretou emergência em 82 cidades devido à estiagem prolongada. A medida inclui operação carro-pipa para distribuir água para a população. Especialistas cobram medidas estruturais mais eficazes para evitar a falta de segurança hídrica. A gente vai saber mais detalhes, a reportagem de Gabriel Corrêa, da Rádio Agência. O governo do Piauí decretou situação de emergência em 82 municípios por 3 meses em razão da seca no estado. O decreto foi publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira. A decisão levou em conta a ausência de chuvas por até 6 meses em algumas cidades do território entre maio e outubro do ano passado. Além disso, o governo alega que há uma previsão de chuvas abaixo do esperado na região sudeste do Piauí nos próximos 2 meses. Com o decreto, a Defesa Civil elaborou ações emergenciais para dar assistência às famílias afetadas pela seca. Uma delas é a Operação Carro-Pipa, que trabalha no transporte e distribuição de água potável para os habitantes das regiões mais secas. O vendedor Jair Araújo Pereira mora em Gilbués, cidade de 10 mil habitantes, quase na divisa com a Bahia e com uma extensa área de solo avermelhado. Jair acha que não faltam chuvas, mas sim infraestrutura para a distribuição de água potável. A zona urbana, a zona rural aqui praticamente quase todas não tem água encanada. Seja uma mal distribuição, né? Porque tem bastante poço na cidade. Porém, a distribuição deles não é... Ou eles não têm a vazão certa, adequada, né? Que é para ter água o suficiente para a população, ou então quem é responsável por eles não está sabendo distribuir, né? Creio que eles não dão atenção porque é um benefício que está sendo de graça, né?
Aí, por isso que vai ser mal distribuída. A professora Ivete Oliveira, presidente da ONG SOS Rio Boés, estuda a desertificação da região. Ela desconhece os critérios pelos quais foi estabelecida a situação de emergência pelo Estado e que tornou a região elegível para receber recursos e financiamento. No final de dezembro, a gente começaram as chuvas. Ontem, por exemplo, deu uma chuva enorme. Demora, às vezes, que é esse momento que a gente está falando da estiagem, mas são várias situações e pode ter problemas, tanto positivos quanto negativos, a gente sabe disso. Mas calamidade de seca, pontos focais aqui, locais, bem pontuais, em situações de região aqui que talvez tenha, mas seca mesmo, como a gente vê aí no norte do estado, em algumas situações, Ceará, a gente não presenciou ainda não. Nós não conseguimos contato ainda com o governo do Piauí nem com a prefeitura de Rio Boés para comentarem sobre o decreto e a distribuição de água. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Sempre importante lembrar que as estiagens no território semiárido são sim previsíveis, e o que os especialistas e movimentos populares cobram são medidas simples, mas eficazes que garantam a água para toda a população. Um exemplo são as cisternas de placas, que já fazem parte da cultura e do conhecimento popular da região. E agora chegou o momento daquele recadinho que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho, inclusive nós, ou melhor, principalmente nós aqui do Brasil de Fato do Bem Viver. É que nosso programa faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem o Bem Viver por todo o país. A gente aproveita até para mandar um abraçaço para todo mundo que faz essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. A boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais, caso você por aí toque uma rádio comunitária, regional, educativa e queira se somar com nós. Fique bem à vontade que você pode receber de graça todos os dias o nosso programa para retransmitir por aí. Basta ir no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Chegando lá, clique em como ser uma rádio parceira que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. E o estado de São Paulo tem nesse momento 38 praias impróprias para banho. É muita coisa, gente, que perigo. A lista de praias em Santos e no Guarujá, onde foi registrado um surto de virose nas últimas semanas, todo mundo deve ter acompanhado, né? Mesmo que não é do estado. Bom, quem vai trazer mais detalhes sobre esse assunto e como consultar cada uma dessas praias, nosso repórter Douglas Matos está aqui para isso. Das 175 praias paulistas monitoradas pela CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 38 estão impróprias para o banho, incluindo praias de Santos, Praia Grande e Guarujá, onde foi registrado um surto de virose nos últimos dias. A Prefeitura do Guarujá afirmou que o aumento dos casos da doença pode estar relacionado à contaminação do mar por um esgoto clandestino. A Sabesp, no entanto, já informou que não foram encontrados problemas na rede que justifiquem a contaminação no mar. Em nota, disse que, abre aspas, o surto de virose não tem relação com a operação da empresa, fecha aspas. Por outro lado, a Sabesp lembrou que o Guarujá tem cerca de 45 mil imóveis irregulares, que podem estar despejando esgoto em galerias de águas pluviais, afetando a qualidade das águas, mas que essa fiscalização cabe à Prefeitura. Apesar de a Sabesp negar a existência de problemas em sua rede, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, enviou ofícios à empresa, à CETESB e à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo na última sexta-feira, cobrando esclarecimentos sobre os casos de virose. No documento, a parlamentar questiona as medidas adotadas para garantir a qualidade da água. Para consultar as praias impróprias, basta acessar o site da CETESB. O link está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos. Gente, de acordo com a ANA, a Agência Nacional de Águas, a contaminação das praias ocorre com o descarte inadequado. Esse descarte pode ser de resíduos químicos, esgoto doméstico ou industrial e lixo, prejudicando a água e a areia também. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, águas contaminadas podem transmitir diversas doenças. Alguns exemplos são gastroenterite, hepatite A e infecções de pele, ou seja, o cuidado sempre é pouco em situações como essa.
Gente, e o Programa Central do Brasil de ontem aprofundou justamente essa questão especificamente do litoral paulista, mas que, é claro, abrange o país inteiro. Antes de falar sobre isso, é só importante lembrar que o programa está de volta depois do recesso e, é claro, que voltou com tudo. Vale demais acompanhar as edições que voltaram nessa segunda-feira e agora segue o ano todo, né, gente? Bom, voltando a falar então sobre essa entrevista que foi veiculada ontem no programa, a apresentadora Luana Ibelli conversou com a biomédica Melanie Fontes Dutra. A convidada começou contextualizando o cenário na região e a ocorrência de gastroenterites e outras doenças diarreicas. É uma época do ano bem particular, né, pessoal? A gente precisa sempre lembrar que com a chegada do verão, altas temperaturas, a gente tem um favorecimento da proliferação de diversos vírus, bactérias também, entre outros patógenos, especialmente nas águas e nos alimentos. Aquele alimento mal acondicionado, que não está refrigerado adequadamente, normalmente são aquelas comidas que a gente eventualmente come fora de casa, na beira da praia. A gente precisa tomar muito cuidado, porque se elas não estiverem bem acondicionadas, existe o risco de uma proliferação ali de algum patógeno que pode vir a causar sintomas como gastroenterites ou até mesmo outras doenças diarreicas. E acho que é importante também fazer um adendo que nesse período nós temos também uma frequência maior de chuvas, e isso pode sobrecarregar a rede de esgoto de alguns lugares, causando transbordamentos. E essa água transbordada pode também estar contaminada e trazer riscos para doenças transmissíveis pela água. Então, acho que um pouco dessas várias coisas podem estar acontecendo nesse momento. Claro que onde há surtos é necessário investigação, é o que está acontecendo lá em Guarujá, onde está sendo investigado esse grande número de casos de gastroenterite que aconteceu recentemente, né? Porque é importante definir qual que é o patógeno envolvido, se existe alguma outra questão de mitigação que também pode ser implementada. Então, tem várias investigações onde estão acontecendo esses maiores números de casos acontecendo, mas de uma forma geral, enquanto conscientização, é importante todo mundo ficar alerta com esses detalhes aí, porque eles fazem a diferença para a gente ter um verão mais saudável. Claro, ficar alerta e também cobrar aí ações do poder público, como tem sido feito nessa investigação. Realmente precisa entender o que está acontecendo, porque com tudo isso que você explicou, né, fica difícil conter as doenças. Agora, um nome que tem sido muito utilizado, inclusive na mídia, é virose, como a gente contou um pouquinho, né, quando a gente começou a reportagem. Mas não necessariamente todas as infecções que estão acontecendo agora são causadas por vírus, então eu queria que você explicasse pra gente. Precisamente, tu tocou num ponto muito importante. Viroses é um nome genérico que a gente dá para doenças que são transmitidas por vírus, né? Então, Covid é uma virose, a gripe é um tipo de virose. Então, qualquer doença, né, transmitida por um vírus pode ser enquadrada nesse termo genérico de virose. Até doenças graves podem ser enquadradas nesse termo se forem transmitidas por um vírus. E como a gente está falando de diferentes patógenos, e muitas vezes podem inclusive ser bactérias, né, bactérias que podem também ser transmitidas a partir de alimentos contaminados ou até mesmo águas contaminadas, viroses acaba sendo um termo que não corresponde a uma boa parte desses casos que podem estar acontecendo. Então, não seria muito adequado, né? A gente entende que é um termo mais fácil, muitas vezes, para ser usado, mas é um apelo que a gente faz aos colegas, né, para que tentem se referir ao patógeno em questão de acordo com o patógeno que está envolvido, né? Até para auxiliar nessa compreensão também do público, né, dessa diversidade aí de micro-organismos que podem trazer riscos para nós. Inclusive até porque o tratamento é bastante diferente. Quando tem bactéria envolvida, a gente precisa ficar de olho, né, Melanie? Agora, quais cuidados a população deve tomar para se proteger e principalmente quais sintomas a gente precisa ficar atento e saber que é hora de ir para o hospital? Como a gente está falando de doenças que frequentemente afetam o trato gastrointestinal, é bem importante ficar de olho, especialmente em crianças e idosos que acabam sendo mais vulneráveis, né? A apatia, sonolência, mas principalmente diarreias, vômitos. Se a diarreia está acompanhada pelo vômito, é um ponto de atenção, pois há um risco de desidratação. E desidratações costumam ser muito complexas, né? Especialmente se atingem idosos e crianças. Então, se a gente tem diarreia, vômitos, dor de barriga, e junto disso a gente tem sinais mais genéricos como apatia e sonolência, talvez seja um momento de grande atenção em que precise
buscar um atendimento médico para verificar que patógeno pode estar envolvido e que tipo de tratamento pode ser empregado, né? Se a gente tem, por exemplo, pessoas que estão em casa e estão passando por isso e quiserem fazer um soro caseiro para ajudar a repor esses fluidos perdidos no vômito ou na diarreia, isso também ajuda, mas não dispensa a procura de um médico, né? É uma solução que pode ser feita em casa, né, com soro caseiro, mas não dispensa essa procura se esses sintomas persistirem ou estiverem combinados. Então, são sinais que a gente precisa ficar de olho. Em relação à prevenção, como são doenças frequentemente transmitidas por água e por alimentos que não estão bem refrigerados ou acondicionados, a prevenção vai muito por aí. Cuidar o que a gente come, cuidar... Uma coisa que eu vejo assim, que as pessoas às vezes não prestam atenção, e acontece muito no verão, é bebidas e gelo. Muita gente usa gelo que não vem de uma água tratada, às vezes um gelo que vem da torneira, né? Enche ali, congela e depois usa. E esse gelo é basicamente a água que vai estar diluindo aquilo que tu está bebendo. Então, a gente bebe esse gelo, né? E às vezes as pessoas não se tocam nisso. Então, se a gente está tendo mais casos ali na cidade, ou vocês estão no litoral, onde esses casos estão acontecendo, tomem cuidado real. Especialmente nesses detalhes, porque às vezes é aí que é a porta de entrada. Cuidado com a refrigeração correta de carnes e alimentos prontos, né? Cuidar essa questão da água que a gente consome, sempre procurar consumir uma água tratada, uma água filtrada, de uma procedência de qualidade. Tudo isso são detalhes que fazem com que o nosso verão não fique comprometido, né? E a gente possa ter bastante saúde para curtir esse momento. Lembrando que o Central do Brasil vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira no canal da TVT em São Paulo. O sinal digital HD aberto é o 44.1, também disponível na NET HD ABC no canal 512. Se perder ao vivo não tem nenhum problema, que ele fica salvo no YouTube do Brasil de Fato, onde também é transmitido ao vivo. E agora a gente vai com mais uma de saúde pública, no caso é um alerta internacional, porque na China um vírus respiratório se espalhou, é o HMPV. O governo do país asiático disse que o aumento de casos é comum nessa época do ano. A OMS, por sua vez, reforçou que acompanha a situação. Vamos entender melhor o que a gente precisa saber, quais são os perigos de fato, agora na reportagem. Nos últimos dias, imagens de hospitais cheios e o aumento no número de casos do chamado HMPV, o metapneumovírus humano, na China, geraram tensões no mundo quanto à possibilidade de uma nova emergência global, a exemplo do que ocorreu com o coronavírus. O governo do país asiático, no entanto, afirma que a quantidade de casos observada é normal para o período do inverno no hemisfério norte e que a situação está sob controle. No fim da semana passada, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, foi questionada por jornalistas sobre a preocupação de nações vizinhas quanto à propagação de vírus respiratórios na região. Ela respondeu que as infecções respiratórias tendem a atingir o pico durante a estação fria. Ning também afirmou que os números registrados atualmente são inferiores aos observados no ano passado. A OMS, Organização Mundial da Saúde, não sinalizou nenhuma possibilidade de que o cenário possa representar uma emergência global. Não há indícios de surtos preocupantes em outras nações, apesar de 2 registros pontuais na Índia, por exemplo. De acordo com a OMS, o escritório da organização na China contribui com as autoridades locais para o rastreamento de patógenos e mudanças em cepas e variantes do vírus. A entidade também demonstrou preocupação com as notícias falsas sobre o tema. O HMPV não é um novo vírus respiratório. Ele é conhecido há mais de 60 anos e causa sintomas geralmente leves, como tosse, febre e congestão nasal. Casos graves não são comuns, mas podem levar à pneumonia, especialmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades. Atualmente não há tratamento antiviral específico ou vacina. A OMS recomenda medidas preventivas simples, como as aplicadas normalmente para doenças respiratórias, incluindo gripe e Covid-19. Quem apresentar sintomas respiratórios deve ficar em casa quando doente, usar máscaras em locais públicos e fechados, cobrir a boca ao tossir ou espirrar e lavar as mãos
frequentemente. O metapneumovírus humano é um vírus que causa doenças respiratórias. Ele se propaga por meio de gotículas, contato próximo com pessoas infectadas ou toque em superfícies contaminadas. Em casos mais graves, a infecção pode evoluir para bronquite e pneumonia. Como os sintomas são muito parecidos aos causados por outros vírus, o diagnóstico exato só é possível com testagem específica. Não há casos registrados no Brasil até o momento, mas o vírus já foi observado em território nacional. Um estudo conduzido no país entre 2009 e 2011 e publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical identificou a presença do HMPV em pacientes com síndrome respiratória aguda grave no Rio Grande do Sul nesse período. Autoridades internacionais recomendam tratamento concentrado no alívio dos sintomas. Segundo recomendações da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, isso inclui medicamentos para controlar a febre, descongestionantes, muita hidratação e, em casos mais graves, oxigenoterapia. Como o vírus circula em todo o mundo há décadas, uma parte da população já teve contato com a doença e tem imunidade desenvolvida. Ainda assim, é fundamental ter atenção aos sintomas e buscar orientação médica em caso de suspeitas de infecção respiratória, especialmente para quem se enquadra nos grupos de risco. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. A forma de transmissão do HMPV é semelhante de outras doenças que atacam o sistema respiratório. Ela ocorre por gotículas respiratórias, contato direto com secreções infectadas ou superfícies contaminadas também. O HMPV é mais comum nos meses frios, quando as doenças respiratórias são mais prevalentes. E a Justiça manteve a resolução do CONANDA sobre aborto legal para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A decisão foi tomada na segunda-feira passada ao derrubar uma liminar. A aprovação da norma havia sido questionada pela oposição e colocado em lados opostos, governo Lula e sociedade civil. Vamos entender que história é essa mais uma vez com Douglas Matos. O Poder Judiciário derrubou nesta segunda-feira a liminar que suspendia uma resolução do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o atendimento em casos de aborto legal. No Brasil, a interrupção da gravidez é autorizada quando há risco de vida para a gestante, gravidez após estupro e fetos anencéfalos. Aprovada pelo órgão em dezembro, a norma tinha sido suspensa pela Justiça Federal após pedido da senadora bolsonarista Damares Alves, do Republicanos, que alegou desrespeito ao rito de votação do texto por parte do CONANDA. Agora, a resolução volta a valer. A nova decisão judicial resulta de um despacho feito pelo desembargador federal Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1. O magistrado destacou que a resolução dispõe sobre como deve ser o trâmite para o atendimento de crianças e adolescentes alvos de violência sexual que buscam interromper de forma legal a gestação. Belo argumentou que a suspensão dos efeitos dessa resolução teria sido um equívoco crasso, por se utilizar de artifícios formais sob o manto do discurso de proteção dos fetos, ao mesmo tempo em que desprotege o menor que tinha sido vítima de uma violência brutal. Aprovada em 23 de dezembro por 15 votos a 13, essa resolução traz definições gerais relacionadas ao tema do abuso sexual, orientações sobre a prevenção da violência sexual e da gestação na infância, com a indicação das competências de instâncias do Estado diante de casos do tipo, entre outros pontos. O documento registra, por exemplo, que, abre aspas, toda criança e adolescente tem direito a ter acesso a informações sobre o seu próprio corpo que permitam a identificação e a denúncia de situações de violência sexual, fecha aspas. No mais, o texto indica como deve ser feito o atendimento de casos de violência no âmbito do SGDCA, que é o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, e quais os direitos do segmento atendido, além de outras orientações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Lembrando que o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi criado ainda em 1991.
Ele é composto por representantes do próprio governo e da sociedade civil. O grupo segue o que está estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. O Conselho é responsável por regulamentar e fiscalizar ações de proteção integral a crianças e adolescentes. Ele também promove debates e emite resoluções que orientam políticas públicas nessa área. As decisões têm impactos diretos na elaboração de programas e serviços voltados para essa faixa etária, que garantem a prioridade absoluta prevista pela nossa Constituição Federal. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, agora a gente compartilha um recado sonoro, um bilhete que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração, da sua ajuda para continuar produzindo conteúdo de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, minha gente! O site é apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. E agora o destaque é para o lançamento da versão em português de um livro que chega amanhã, dia 9, em Porto Alegre. A publicação Nem Loucos Nem Mortos reúne depoimentos de ex-presos políticos em Santa Fé, na Argentina. Vamos saber mais detalhes na reportagem do Brasil de Fato. Um momento de reflexão, debates e convivência na aposta e na certeza de que é essencial manter a memória histórica. Essa é a premissa do lançamento da versão em português do livro Nem Loucos Nem Mortos, que conta com a participação de um grupo de ex-presos políticos do presídio de Coronda, em Santa Fé, na Argentina. Entre eles, Alberto Marguete, Hugo Borghetti, Guilhermo Martino, José Villarreal, Raul Chiartano e Orlando Barquim, membros do coletivo El Periscópio. O evento ocorre nesta quinta-feira, às 18h30, no Clube de Cultura, organizado pela Associação Cultural José Martí, em Porto Alegre, juntamente com Flávio Cuzzi, ex-prisioneiro. A obra é um testemunho coletivo e anônimo de mais de 70 ex-presos políticos de um dos presídios de segurança máxima da Argentina durante a última ditadura cívico-militar, que durou de 1974 a 1979. Ele guarda a memória de todas as pessoas que se opuseram à ditadura na Argentina, por onde passaram 1.153 presos políticos, e esse testemunho também é válido para a situação brasileira. Daí a importância da publicação em território nacional, no Brasil, com um prólogo de João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra. Vocês só sairão daqui mortos ou loucos era a aposta dos carcereiros que deram nome ao livro. Com muitas fotos e desenhos em cores, a obra já teve a 3ª edição em espanhol, com mais de 11 mil exemplares vendidos. E também circula em diversos idiomas, apenas 20 anos após ter sido apresentada na Argentina pela primeira vez. O Clube de Cultura fica na rua Ramiro Barcelos, número 1853, na capital gaúcha. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marcela Brandes, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos. Todo o trabalho de memória, verdade e justiça no mundo é importantíssimo, especialmente diante do nosso cenário atual. De uma forma geral, temos verdadeiras indústrias de desinformação e produção do ódio, promoção dele também. Por isso, esse trabalho de memória, verdade e justiça ganha ainda mais relevância, e vale lembrar que cada um e cada uma de nós temos o nosso papel nesse processo, de defender trabalhos nesse sentido e combater, dentro das nossas possibilidades, é claro, tantas fake news que nos ameaçam. Gente, e assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, RBA Rádio Brasil Atual, transmite o programa aqui na Grande São Paulo, pela 98,9 FM. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país,
E a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Lembrando também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, minha gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.